Mateus 13. A parábola do semeador. 1. No mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, sentou-se à beira do mar. 2. E reuniram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou num barco, e se sentou. E todo o povo estava em pé na praia. 3. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. 4. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. 5. E outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. 6. Mas, saindo o sol, queimou-se, por não ter raiz, secou-se. 7. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. 8. Mas outra caiu em boa terra, e dava fruto, um a 100, outro a 60 e o outro a 30 por 1. 9. Quem tem ouvidos, ouça. 10. E chegando-se a ele os discípulos, perguntaram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? 11. Respondeu-lhes Jesus: Porque vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. 12. Pois ao que tem, dá-se-lhe-á, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. 14. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis, e de maneira alguma entendereis. E, vendo, vereis, e de maneira alguma percebereis. 15. Porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardamente, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. 16. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. 17. Pois, em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não o viram, e ouvir o que ouvis, e não o ouviram. 18. Ouvi, pois, vos a parábola do semeador. 19. A todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. 20. E o que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria. 21. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. 22. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. 23. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra, e a entende, e dá fruto, e um produz 100, outro 60, e outro 30. A parábola do trigo e do joio. 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. 25. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. 26. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. 27. Chegaram, pois, os servos do proprietário, e disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? Donde, pois, vem o joio? 28.
respondeu-lhes: algum inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? 29. Ele, porém, disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis com ele também o trigo. 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. As parábolas do grão de mostarda e do fermento. 31. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. 32. O qual é realmente a menor de todas as sementes. Mas, depois de ter crescido, é a maior das hortaliças, e faz-se árvore, de sorte que vêm as aves do céu, e se aninham nos seus ramos. 33. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. 34. Todas estas coisas falou Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes falava. 35. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: abrirei em parábolas a minha boca. Publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Explicação da parábola do joio. 36. Então Jesus, deixando as multidões, entrou em casa. E chegaram-se a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. 37. E ele, respondendo, disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. 38. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. 39. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os celeiros são os anjos. 40. Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço, e os que praticam a iniquidade. 42. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. 43. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. As parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede. 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem, ao descobri-lo, esconde. Então, movido de gozo, vai, vende tudo quanto tem, e compra aquele campo. 45. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas. 46. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha, e a comprou. 47. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanhou toda espécie de peixes. 48. E, quando cheia, puxaram-na para a praia. E, sentando-se, puseram os bons em cestos. Os ruins, porém, lançaram fora. 49. Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos, e separarão os maus dentre os justos. 50. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. 51. Entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: entendemos. 52. E disse-lhes: por isso, todo escriba que se fez discípulo do reino dos céus é semelhante a um homem proprietário, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas.
53. E Jesus, tendo concluído estas parábolas, se retirou dali. 54. E, chegando à sua terra, ensinava o povo na sinagoga, de modo que este se maravilhava e dizia: donde lhe vem esta sabedoria, e estes poderes milagrosos? 55. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? 56. E não estão entre nós todas as suas irmãs? Donde lhe vem, pois, tudo isto? 57. E escandalizavam-se dele. Jesus, porém, lhes disse: um profeta não fica sem honra senão na sua terra e na sua própria casa. 58. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Mateus 13. A parábola do semeador. 1. No mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, sentou-se à beira do mar. 2. E reuniram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou num barco, e se sentou. E todo o povo estava em pé na praia. 3. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. 4. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. 5. E outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. 6. Mas, saindo o sol, queimou-se, por não ter raiz, secou-se. 7. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. 8. Mas outra caiu em boa terra, e dava fruto, um a 100, outro a 60 e o outro a 30 por 1. 9. Quem tem ouvidos, ouça. 10. E chegando-se a ele os discípulos, perguntaram-lhe: por que lhes falas por parábolas? 11. Respondeu-lhes Jesus: porque vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. 12. Pois ao que tem, dá-se-lhe-á, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. 14. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, e de maneira alguma entendereis, e, vendo, vereis, e de maneira alguma percebereis. 15. Porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardamente, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. 16. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. 17. Pois, em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não o viram, e ouvir o que ouvis, e não o ouviram. 18. Ouvi, pois, vos a parábola do semeador. 19. A todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. 20. E o que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria. 21. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. 22. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra,
Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. 23. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra, e a entende. E dá fruto, e um produz 100, outro 60, e outro 30. A parábola do trigo e do joio. 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. 25. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. 26. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. 27. Chegaram, pois, os servos do proprietário, e disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? Donde, pois, vem o joio? 28. Respondeu-lhes: algum inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? 29. Ele, porém, disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis com ele também o trigo. 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. As parábolas do grão de mostarda e do fermento. 31. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou, e semeou no seu campo. 32. O qual é realmente a menor de todas as sementes. Mas, depois de ter crescido, é a maior das hortaliças, e faz-se árvore, de sorte que vêm as aves do céu, e se aninham nos seus ramos. 33. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. 34. Todas estas coisas falou Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes falava. 35. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Explicação da parábola do joio. 36. Então Jesus, deixando as multidões, entrou em casa. E chegaram-se a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. 37. E ele, respondendo, disse: o que semeia a boa semente é o filho do homem. 38. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. 39. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os celeiros são os anjos. 40. Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço, e os que praticam a iniquidade. 42. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. 43. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. As parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede. 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem, ao descobri-lo, esconde. Então, movido de gozo, vai, vende tudo quanto tem, e compra aquele campo. 45. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas. 46.
E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha, e a comprou. 47. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanhou toda espécie de peixes. 48. E, quando cheia, puxaram-na para a praia, e, sentando-se, puseram os bons em cestos. Os ruins, porém, lançaram fora. 49. Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos, e separarão os maus dentre os justos. 50. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. 51. Entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: Entendemos. 52. E disse-lhes: Por isso, todo escriba que se fez discípulo do reino dos céus é semelhante a um homem proprietário, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. 53. E Jesus, tendo concluído estas parábolas, se retirou dali. 54. E, chegando à sua terra, ensinava o povo na sinagoga, de modo que este se maravilhava e dizia: Donde lhe vem esta sabedoria, e estes poderes milagrosos? 55. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? 56. E não estão entre nós todas as suas irmãs? Donde lhe vem, pois, tudo isto? 57. E escandalizavam-se dele. Jesus, porém, lhes disse: Um profeta não fica sem honra senão na sua terra e na sua própria casa. 58. E não fez ali muitos milagres. Mateus 13. A parábola do semeador. 1. No mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, sentou-se à beira do mar. 2. E reuniram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou num barco, e se sentou. E todo o povo estava em pé na praia. 3. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. 4. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. 5. E outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. 6. Mas, saindo o sol, queimou-se, por não ter raiz, secou-se. 7. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. 8. Mas outra caiu em boa terra, e dava fruto, um a 100, outro a 60 e o outro a 30 por 1. 9. Quem tem ouvidos, ouça. 10. E chegando-se a ele os discípulos, perguntaram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? 11. Respondeu-lhes Jesus: Porque a vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. 12. Pois ao que tem, dá-se-lhe-á, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. 14. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis, e de maneira alguma entendereis. E, vendo, vereis, e de maneira alguma percebereis. 15. Porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardamente, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. 16. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem,
e os vossos ouvidos, porque ouvem. 17. Pois, em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não o viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. 18. Ouvi, pois, vos a parábola do semeador. 19. A todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem um maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. 20. E o que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria. 21. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. 22. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. 23. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra, e a entende, e dá fruto, e um produz 100, outro 60, e outro 30. A parábola do trigo e do joio. 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. 25. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. 26. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. 27. Chegaram, pois, os servos do proprietário, e disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? Donde, pois, vem o joio? 28. Respondeu-lhes: algum inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? 29. Ele, porém, disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis com ele também o trigo. 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. As parábolas do grão de mostarda e do fermento. 31. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou, e semeou no seu campo. 32. O qual é realmente a menor de todas as sementes. Mas, depois de ter crescido, é a maior das hortaliças, e faz-se árvore, de sorte que vêm as aves do céu, e se aninham nos seus ramos. 33. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. 34. Todas estas coisas falou Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes falava. 35. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: abrirei em parábolas a minha boca. Publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Explicação da parábola do joio. 36. Então Jesus, deixando as multidões, entrou em casa. E chegaram-se a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. 37. E ele, respondendo, disse: o que semeia a boa semente é um filho do homem. 38. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. 39. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os celeiros são os anjos. 40.
Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço, e os que praticam a iniquidade. 42. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. 43. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. As parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede. 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem, ao descobri-lo, esconde. Então, movido de gozo, vai, vende tudo quanto tem, e compra aquele campo. 45. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um negociante que buscava boas pérolas. 46. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha, e a comprou. 47. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanhou toda espécie de peixes. 48. E, quando cheia, puxaram-na para a praia. E, sentando-se, puseram os bons em cestos. Os ruins, porém, lançaram fora. 49. Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos, e separarão os maus dentre os justos. 50. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. 51. Entendestes todas estas coisas? Disseram-lhe eles: Entendemos. 52. E disse-lhes: Por isso, todo escriba que se fez discípulo do reino dos céus é semelhante a um homem proprietário, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. 53. E Jesus, tendo concluído estas parábolas, se retirou dali. 54. E, chegando à sua terra, ensinava o povo na sinagoga, de modo que este se maravilhava e dizia: Donde lhe vem esta sabedoria, e estes poderes milagrosos? 55. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? 56. E não estão entre nós todas as suas irmãs? Donde lhe vem, pois, tudo isto? 57. E escandalizavam-se dele. Jesus, porém, lhes disse: Um profeta não fica sem honra senão na sua terra e na sua própria casa. 58. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles.